Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos a mais uma parte da nossa sequência de aulas sobre Rabá Lubavitch e sua influência na política mundial. Nesta parte, examinaremos uma série de outros vínculos que Rabá mantém na vida pública americana, bem como na política internacional. Alguns desses vínculos podem ser meros vínculos, de conveniência, sem realmente mostrar uma rede de poder. No entanto, eles destacam o quão influente e difundido Rabá é, e que aqueles ligados a ele não parecem estar incomodados com um grupo que espalha uma doutrina extrema de supremacia racial. A influência de Rabá na mídia americana e em outros lugares. Quando Elon Musk foi criticado por comentários supostamente antissemitas em 2023, ele foi visitar Israel. Mais tarde, ele também visitou Auschwitz com Ben Shapiro e o rabino Menachem Margolin, afiliado ao Rabá. Aliás, o primeiro presidente Lubavitch da Argentina, Javier Milei, cujas ligações com Rabá nós já vimos nas outras aulas, se encontrou recentemente com Elon Musk em abril de 2024. Mark Zuckerberg, do Facebook Meta, parece ter se envolvido com o grupo e foi fotografado em uma festa de Rabá Purim em 2015, dançando com o rabino Hirsch Zark, rabino Rabá de Harvard. Dennis Prager apareceu em um podcast simpático ao Rabá, onde falou sobre sua apreciação pelo movimento Rabá Lubavitch. Prager também escreveu livros com o rabino Joseph Telushkin, que escreveu uma biografia de Schneerson. Apesar do rabino Shmuley Boteach ser há muito tempo uma figura proeminente na vida americana, geralmente associado a Michael Jackson e outras celebridades, muitos ficaram sabendo dele pela primeira vez devido à sua recente rivalidade com Candace Owens. O próprio Boteach assumiu responsabilidade compartilhada por tê-la demitido do Daily Wire. Boteach é um antigo shliach, emissário Lubavitch para outros judeus, e o movimento aparentemente desempenhou um papel significativo em sua formação. Boteach e Rabá separaram-se desde então, e embora ele já não tenha um cargo oficial no movimento, chamou Schneerson de seu mentor e exibe uma imagem dele em fotos. O jornalista judeu russo-americano Yasha Levine alega que desempenhou um papel formativo na vida e no início da carreira do senador dos Estados Unidos da América, Cory Booker, conforme discutido naquelas outras aulas sobre a influência Rabá no governo norte-americano. Boteach também se tornou muito associado a Robert Kennedy Jr. e Max Blumenthal alegou que ele é o encarregado da Bolsa dos Adelsons, ou seja, o falecido Sheldon Adelson e sua viúva Miriam Adelson, conforme nós vimos naquela parte que falava sobre a influência de Rabá na política americana. Os Adelsons têm sido mega doadores do Partido Republicano por vários anos, tendo dado fundos substanciais para as campanhas de Mitt Romney e Donald Trump. Os Adelsons também doaram $500 mil para um super PAC apoiando a candidatura de Boteach ao Congresso em 2012. Discutimos os Adelsons mais detalhadamente na parte 4, incluindo sua associação com Rabá, a ponto de um dos centros Rabá de Las Vegas receber o nome deles. O falecido Sheldon Adelson também é citado por Rabá dizendo: qualquer pessoa que se preocupe com o judaísmo e a assimilação e que continue a tradição judaica deve apoiar as organizações Rabá, porque são elas que a mantêm viva. Fim da citação. Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. Da prisão, Ghislaine Maxwell, a cúmplice, agora condenada, de Jeffrey Epstein. Esse foi um escândalo que envolveu esta senhora e Jeffrey Epstein, um escândalo de abuso de menores. Ela agora está sob os cuidados de um programa de extensão social, Rabá Lubavitch, o Reaching Out Group, que trabalha exclusivamente para prisioneiros judeus. Foi relatado pelo jornal britânico The Sun que desde que se identificou como judia na prisão, ela tem recebido melhor comida e mais tempo de folga de trabalho. Embora Maxwell não seja judia, de acordo com a lei judaica, seu pai, o magnata dos jornais, Robert Maxwell, era. Ele também tinha ligações com Rabá Lubavitch, de acordo com o próprio site de Rabá. Em uma ocasião, ele trabalhou com as partes interessadas de Rabá para resgatar crianças de Chernobyl após o terrível desastre nuclear. Em seu livro sobre a Universidade de Oxford, o rabino Boteach afirma que Maxwell financiou a compra de uma nova casa Rabá em Oxford.
O financiamento do novo centro dependia em grande parte do falecido Robert Maxwell, o magnata dos jornais e das publicações que nos forneceu patrocínio total para o novo centro. Essa foi uma citação de Bottiche. O próprio Maxwell morreu em circunstâncias estranhas. Ele fez uma viagem em seu iate particular em 1991. Ele desapareceu durante a noite e seu corpo nu foi encontrado flutuando no Atlântico 12 horas depois, a cerca de 15 milhas de seu barco. Um site Rabat, agora extinto, alega, cito, uma das últimas conversas conhecidas de Robert Maxwell a bordo de seu iate antes de sua trágica morte foi uma teleconferência com o rabino Yosef Aharonov em Moscou e o rabino Feivish Vogel em Londres. Eles estavam discutindo uma questão com a qual Maxwell havia se envolvido recentemente, a restauração em Lubavitch da biblioteca particular do rabino Sholem Ber Schneerson, o quinto Rebbe de Lubavitch, que atualmente está sendo mantida pelo governo soviético. Aharonov e Vogel são ambos rabinos Rabat. O jornalista Seymour Hersh acusou Maxwell de ser um agente do Mossad. Seja ele ou não, é certo que Maxwell foi enterrado no prestigiado cemitério do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, com a presença de dignatários israelenses como o presidente Chaim Herzog e o primeiro-ministro Yitzhak Shamir. Em seu elogio, Herzog o descreveu como um homem moldado em um molde heróico, e Shamir disse enigmaticamente, cito, ele fez mais por Israel do que se pode dizer hoje, fecho aspas. O New York Times relatou que seu funeral contou com a presença de rabinos racídicos do movimento Lubavitch, bem como de um antigo arcebispo de Canterbury, Lord Cogan. Aharonov e Vogel estavam entre esses rabinos Rabat Lubavitch. O status de Maxwell na fronteira entre mídia e vida política nos leva à rede de Rabat com líderes nacionais ao redor do mundo. A guerra Ucrânia versus Rússia. A Ucrânia tem uma longa história com Rabat Lubavitch e suas fronteiras hoje incluem o local de nascimento do próprio Schneerson. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia se encontrou com rabinos Rabat Lubavitch em várias ocasiões. Em maio de 2019, logo após vencer a eleição ucraniana, em abril, ele realizou uma reunião histórica com 6 rabinos Shlushim Rabat Lubavitch. Nesta reunião, o rabino Kamieniecki disse a Zelensky, cito, os emissários que foram enviados aqui pelo Rebbe, o rabino Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, não vieram aqui por um certo período de tempo. Estamos aqui até que o Messias venha. Fim da citação. Essas reuniões continuaram em 2020. Ele se encontrou com líderes judeus, incluindo o rabino Meir Stambler, Rabat Shliach e presidente do Conselho da Federação das Comunidades Judaicas da Ucrânia, para discutir segurança e conformidade com a pandemia e regulamentos durante os próximos grandes feriados. Em setembro de 2023, ele se encontrou com um grupo de rabinos, incluindo emissários Rabat, em uma reunião organizada pelo rabino Meir Stambler. De acordo com outro relatório, Zelensky se encontrou com 32 emissários Rabat, que, nas palavras de Stambler, cito, representam mais de 200 famílias de emissários Rabat que residem na Ucrânia, fecho aspas. A discussão girou em torno do que eles estavam fazendo durante a guerra para tanto a população judaica quanto a população em geral. Em dezembro de 2023, Zelensky realizou um evento de Hanukkah no Palácio Presidencial em Kiev, com a presença de vários rabinos Rabat. Em abril de 2024, na véspera da Páscoa, Zelensky se reuniu novamente com um grupo de rabinos, incluindo os Shlushim Rabat. Mas os vínculos de Rabat com Zelensky se tornam intrigantes quando percebemos que a organização também desfruta de um relacionamento muito especial com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vladimir Putin, presidente Rabadnik. O presidente russo, Vladimir Putin, também é um conhecido apoiador do Rabat, embora seja mais preciso dizer que essa é uma relação de conveniência mútua. O Time of Israel escreve, abro aspas, poucos contestariam que Putin tem sido amigável à vida institucional judaica na Rússia, especialmente às organizações e líderes que pertencem ao movimento racídico, o Rabat. Gorin, um rabino Rabat e presidente do Museu Judaico e Centro de Tolerância de Moscou, avaliado em $50 milhões, acredita pessoalmente a Putin
o fornecimento de financiamento estatal para a instituição inaugurada em 2012. Putin também doou um mês de salário ao museu. Neste mesmo artigo, Zvig Tellman, professor de estudo judaico na Universidade de Michigan, sugeriu que Putin estava ativamente envolvido na promoção dos interesses de Rabbah. Rabbah, com a ajuda de Putin, é agora a expressão religiosa dominante do judaísmo numa população majoritariamente não religiosa. Este artigo também alega que outros grupos judaicos, contudo, tiveram relações menos confortáveis com o governo de Putin. É que isto se deve, por sua vez, à influência de rabinos afiliados ao Rabbah. Dittelmann também foi citado como tendo dito que, abro aspas, a relação entre Putin e a organização Rabbah na Rússia é de conveniência mútua, fecho aspas. O Time of Israel, citando Gittelmann, explica melhor. Cito: pouco depois de assumir o poder, o governo Putin entrou em conflito com vários importantes magnatas dos negócios judeus, incluindo Vladimir Gzinsky e Boris Berezovsky, ambos os quais se exilaram por vontade própria. Quando ele foi atrás desses oligarcas, Putin sentiu que isso poderia ser interpretado como antissemitismo, disse Gittelmann. Ele imediatamente, publicamente, demonstrativamente e dramaticamente abraçou Rabbah. Como resultado, Putin não tem sido tímido em usar suas boas relações com Rabbah em seu benefício. O jornalista judeu russo-americano Yasha Levine disse o seguinte, cito: quando cheguei à Rússia em meados dos anos 2000, o Rabbah havia se tornado a maior e mais poderosa organização judaica da Rússia. Nenhuma outra organização religiosa judaica chegou perto de competir com ela em termos de financiamento, conexões políticas e pura energia organizacional. Seus emissários, geralmente grupos familiares compostos por um jovem rabino, sua esposa e seus filhos, estavam espalhados por algo como 40 cidades. Sim, Rabbah era o rei indiscutível dos judeus russos, mas não porque tivesse tido sucesso por seus méritos ou tivesse sido abraçado pelos locais. Não, Rabbah devia sua influência e poder a um acordo cínico e sórdido que fez com Vladimir Putin. Um acordo que remontava a guerra de Putin com os oligarcas originais e majoritariamente judeus da era de Boris Yeltsin. Boris Berezovsky, Vladimir Gzinsky e o oligarca favorito de todos que virou prisioneiro político, Mikhail Khodorkovsky. Levine continua a explicar em termos semelhantes aos de Gittelmann acima como Putin começou a guerrear com os oligarcas da era de Boris Yeltsin, que o tinha inicialmente colocado no poder. Levine afirma que, embora a luta fosse em grande parte sobre poder político e econômico, foi apresentada na imprensa como uma luta autoritária com fortes conotações de antissemitismo. Em suma, foi um pesadelo para Putin. Ele precisava de alguém do mundo judaico a seu lado, tranquilizando as pessoas de que o antissemitismo não tinha nada a ver com a sua repressão aos oligarcas judeus. E foi aí que Rabbah entrou. Pouco depois de Putin assumir o poder, ele fez um acordo com Rabbah. A organização teria que apoiar pública e ruidosamente as políticas de Putin e defendê-lo contra as acusações de antissemitismo. Em troca, receberia financiamento generoso de 2 oligarcas amigos de Putin e obteria o apoio total do governo russo para operar na Federação Russa. Em suma, o Rabbah se tornaria o terceiro porta-voz de Putin, ou como alguns o chamavam, os judeus da corte de Putin. Levine, então, dá exemplos de Putin aparecendo em eventos Rabbah em momentos politicamente convenientes. Em um artigo anterior, discutimos os vínculos de Rabbah com o Fórum Econômico Mundial, particularmente por meio de um rabino, Avraham Berkovits. Berkovits foi anteriormente o diretor executivo das operações de Rabbah na Rússia. Levine relata: Berkovits usou seu discurso para elogiar Putin como um amigo do povo judeu e para dissipar as conversas tolas sobre o seu antissemitismo. Ele continua, cito: com Putin fornecendo apoio político e oligarcas judeus amigos de Putin fornecendo dinheiro, Rabbah se tornou uma força imparável na decadente comunidade judaica da Rússia. Mas o sucesso teve um preço. Em 2005, o Haaretz publicou uma investigação muito detalhada sobre a ascensão repentina do Rabbah na Rússia. Isso revelou que o acordo de advocacia de terceiros que os funcionários do Rabbah haviam fechado com Putin não se restringia a protegê-lo de acusações de antissemitismo. Na verdade, diz Levine,
Esse acordo também envolveu a promessa de Rabá de usar as conexões de Washington, D.C. para agir como lobistas secretos em nome da Rússia. O rabino Berel Lazar, rabino de Putin. Em uma parte anterior, vimos que o rabino Rabá Berel Lazar também compareceu ao Fórum Econômico Mundial em Davos, e que foi lá que ele conheceu o honorável Nathanael Rothschild. Lazar, o rabino-chefe de Moscou, também é chamado de rabino de Putin, por causa de sua colaboração próxima com Putin, e porque ele frequentemente aparece ao lado do presidente em eventos públicos, como o Time of Israel diz, abro aspas, Lazar manteve laços estreitos com o governo russo e seu presidente Putin. Ele preside regularmente eventos patrocinados pelo Kremlin, deu a Putin um passeio pelo Muro das Lamentações em Jerusalém em 2012 e apareceu ao lado do presidente russo quando ele recebeu o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Moscou em 2018. Num vídeo de 2007, o rabino Lazar fala das suas boas relações com Putin e conta como Putin lhe disse por que razão apoia tanto os judeus. Em relação à atual guerra entre Israel e a Palestina, parece haver divergência entre estes dois homens, e Lazar ofereceu-se para mediar com a Ucrânia. Embora Putin pareça ter aceitado essa oferta, em janeiro de 2023, vi um evento sugerindo o relacionamento contínuo de Putin com o Rabá. O Times of Israel relatou que Putin demitiu Alexei Pavlov, o secretário assistente do Conselho de Segurança russo, e deu a entender que isso ocorreu porque Pavlov criticou Rabá Lubavitch por sua doutrina racista extrema. Nenhuma razão oficial foi dada para a demissão, na sexta-feira, do secretário assistente do Conselho de Segurança russo, Alexei Pavlov. Um porta-voz do Conselho de Segurança disse à agência de notícias russa, TASS, que Pavlov estava se mudando para outra posição, mas também não deu detalhes. No entanto, os relatórios destacaram um artigo que ele escreveu em outubro, no qual ele pedia a dessatanização da Ucrânia, alegando que o país abriga centenas de cultos neopagãos. Pavlov incluiu em sua lista de cultos a seita Rabá Lubavitch, que começou no século XVIII na Rússia e hoje é uma grande força religiosa em toda a antiga União Soviética e na Rússia e Ucrânia em particular. O princípio fundamental dos Hassidim de Lubavitch é a superioridade dos apoiantes da seita sobre todas as nações e povos, escreveu Pavlov. A implicação aqui é que Pavlov perdeu o emprego por apontar a doutrina extrema de supremacia racial ensinada por Schneerson e seus predecessores, promovida hoje por Rabá e notada como tal por outros escritores judeus. Conclusão. Poderíamos continuar descrevendo os vínculos entre Rabá Lubavitch e políticos nacionais ao redor do mundo, mas, por enquanto, vamos encerrar esta pesquisa e considerar tudo o que vimos nesta série. Vimos a história e o interesse de Rabá em uma era messiânica supostamente iminente. Realizar essa utopia por meio da aceleração da vinda do Messias é a preocupação central de Rabá, conforme admitido pelos rabinos israelenses em 2015, e permeia suas atividades. Apressar essa utopia que se aproxima envolve espalhar as leis de Noé, um sistema religioso hostil ao cristianismo. Também implicaria a construção do terceiro templo de Jerusalém, o retorno de todo o povo judeu a Israel e a imposição da lei judaica ali. Tais resultados seriam muito prejudiciais à paz mundial se ocorressem. Também vimos que Rabá promove uma doutrina extrema de supremacia racial envolta em linguagem mística. Até mesmo outros judeus descreveram as ideias de Rabá como um tipo de racismo metafísico. Apesar, ou talvez por causa disso, dessas ideias controversas, Rabá é um grupo influente em Israel, com os Rabadniks constituindo um bloco de votação significativo, apoiando partidos extremistas. Esses vínculos se estendem a vários ministros do governo, incluindo o próprio Netanyahu, bem como Ben-Gvir, Smotrich e outros. Vimos então que Rabá faz questão de criar relacionamentos com líderes mundiais, como o presidente Javier Milei da Argentina. Vimos esse mesmo programa entre vários políticos americanos e a surpreendente influência que o grupo exerceu
com os presidentes dos Estados Unidos da América e uma gama desconcertante de políticos e figuras influentes em todo o mundo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.